pode-se dizer que grandes oportunidades vêm com grandes desafios. Com toda certeza. E grandes aprendizados. Com toda certeza. Ninguém vai crescer na zona de conforto. 100% era esse ponto que eu queria chegar. Sair da nossa zona de conforto para conhecer o desconhecido. Isso mesmo. Eu não sabia onde eu ia chegar. Definitivamente. E muito menos sabia para onde você estava indo. Nossa, eu não sabia para onde eu estava indo. Eu lembro a sensação de estar pegando o avião pela primeira vez e indo para um lugar onde eu não sabia o que era, como eu ia me comunicar, o que eu ia fazer e aonde eu estava indo parar. Uhum. Mas eu fui. E deu certo? Deu certo. E claro que a gente passa, às vezes, por alguns perrengues. Assim, eu não tive vontade de desistir nenhuma vez. Nem um dia eu falei, meu Deus, vou comprar uma passagem, vou voltar pra casa porque eu não aguento mais. Não. Isso não passou pela minha cabeça, mas eu vi várias pessoas nesse caminho indo embora. Várias pessoas. E apresento vocês agora a Paloma Vitória. Seja bem-vinda! Ana, muito obrigada. Eu tô muito feliz com o convite. Vai ser um prazer conversar hoje de tarde com a gente. Que bom! Estou animada também, ainda mais de falar de um assunto tão gostoso, que eu já vivi essa experiência também, então eu estava super animada. A nossa viagem de hoje, pode-se assim dizer, e o nosso tema principal vai ser: morar fora do país é só sobre conhecer novos lugares ou descobrir uma nova versão de si mesma? Olha, eu acho que primeiro a gente tem esse desejo de se conhecer, né? Porque você vive completamente sozinho, então é só o que você pensa. Então, isso pode te levar para muito longe ou te aprisionar. Então, eu vejo sempre por tudo que isso pode nos proporcionar. Então, você conhece pessoas novas, você faz novos amigos, você faz só o que você tem vontade. Então, tem mais isso, assim, né? Mas não dá para deixar se levar. Perfeito, eu amei essa frase do pode te levar muito longe, mas também pode se aprisionar. E para quem ainda não está entendendo, a Paloma, ela teve uma experiência de morar fora. Ela morou nos Estados Unidos por 1 ano, fez um intercâmbio, né, de work and travel. Então você é chefe de cozinha, você é formada em gastronomia, certo? Isso mesmo. Então, quando eu tinha 17 anos, eu não sabia direito o que fazer da vida. Como muitas, como eu, como... né? E a gente sai do ensino médio tendo que escolher fazer alguma coisa. E eu escolhi gastronomia porque era o que eu gostava, tinha uma professora que me incentivou, então decidi fazer gastronomia. Desde quando eu entrei, assim, na faculdade, eu sabia que, apesar do curso que eu fiz ser excelente, eu não poderia parar por ali. Então, eu sempre soube que eu precisava estudar mais e ir atrás. E ou você estuda, trabalha, ou eu consegui fazer os dois. Então, ter feito esse intercâmbio fez com que exigisse muito de mim, porque eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ver livros, eu tinha que não só ler eles, também ver as imagens para entender como que é a apresentação dos pratos fora da minha realidade. Porque uma coisa é a gente está acostumado a apresentar os pratos aqui, outra coisa é fora do país, para as pessoas que estão acostumadas a viajar o mundo todo, o que elas gostariam de receber na mesa delas, né? Que responsabilidade! E sem falar que a Paloma trabalhou num dos hotéis mais importantes do mundo. Do mundo! Uau! Qual que foi ele? Então, eu trabalhei no Ritz-Carlton, que é um hotel que ele surgiu na França, um garçom, ele trabalhava para outras pessoas e outras redes de hotéis e ele era apaixonado pela hotelaria e ele decidiu criar a própria rede de hotéis e rapidamente foi se tornando 1 estrela, 2 estrelas e hoje ele entra, né, no super luxo e tem várias redes no mundo todo e uma delas foi em New Orleans, onde eu morei, mas tem na França, tem na Itália, tem em Cancún, tem assim, Nova York também, né? Então é uma rede muito famosa que atende pessoas muito respeitáveis, pessoas muito importantes e pessoas que vivem o quiet luxury, que a gente fala, né? Que é uma coisa mais discreta. Uhum. Então eu estava lá para, apesar de ser um hotel de luxo, o mais discreto possível. Que incrível, eu tenho certeza que essa experiência transformou a sua vida. Com certeza.
Quem era a Paloma quando embarcou para os Estados Unidos e quem é a Paloma hoje? Meu Deus, quando eu embarquei, primeiro que eu só sabia que eu precisava guardar o meu passaporte, que era isso que todo mundo falava, não perde seu passaporte de jeito nenhum. Então eu ganhei uma pochetinha. Aquele medo, né? Super nova, saindo do país. Exatamente. Então eu guardei a minha pochete e só tinha o meu passaporte, que era o mais importante, o cartão de crédito, e era isso, assim. Então, quando eu fui, era isso que importava, né? Quando eu voltei com toda a bagagem que eu tinha, querendo ficar, claro, né? Que a gente tem essa vontade de, tipo, nossa, como foi importante, como mudou a minha vida. Então, assim, lá no hotel, eu comecei trabalhando no Garde Manger, que a gente fala, que é uma área fria, área de saladas, frutas, que é uma área, assim, muito inicial. Apesar de eu já ter um nível um pouco mais alto aqui no Brasil, lá eu era uma pessoa que tinha acabado de chegar. Você começa do zero, Exatamente. Né? Então eu comecei o mais baixo que podia lá. E aos poucos isso foi aumentando. Então eu saí do Garde Manger, fui trabalhar no Banquets, que fala que é os buffets, mas buffets gigantescos. Deve ser outra realidade do que a gente está acostumado por aqui. 800 pessoas a gente atendia por noite para casamentos gigantescos. Então eram pessoas que vinham da Turquia para casar em New Orleans e eles fecharam um hotel para fazer um casamento lá, por exemplo, e levaram 800 convidados. Que incrível. Então era algo assim, né? Muito legal. E aos poucos eu fui subindo o nível, indo para trabalhar no Club Lounge, que é um lugar mais VIP do que o dos hóspedes normais. E lá era onde eu atendia os jogadores da NBA, que foi muito especial. Que demais! Eu vi um vídeo da Paloma, que inclusive quem quiser acompanhar ela pelo Instagram, né, Paloma? Paloma Vitória. Paloma Vitória, o Instagram fácil. dela. E eu vi um vídeo ela postando com os jogadores da NBA, que é praticamente 2 de você. Meu Deus, altíssimo, a mão gigantesca. Que demais! Como que foi essa experiência? Foi muito diferente, assim, porque primeiro, a alimentação é completamente diferente. Eu não sabia que eles viajam com uma nutricionista que cuida de absolutamente tudo. Então, apesar de eu trabalhar fazendo os eventos lá dentro do hotel mesmo, tinha um cardápio completamente diferente. Então, a nutricionista enviava por e-mail e a gente adaptava com tudo que a gente podia. Então, não poderia ser qualquer tipo de açúcar, não poderia ser qualquer tipo de trigo. O leite, eu descobri que existe uma variedade muito maior do que leite normal, integral e leite desnatado. Lá tem leite 3%, 2%, 5% de gordura. Eu nem sabia que isso existia. Sim, se você não sabia, pensa nós. Então, foi muito diferente ter acesso a isso e saber que, assim, eles estavam lá só para mais uma partida do ano. E para mim era uma coisa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque aquele friozinho na barriga. Porque ninguém da NBA tem menos de 2 metros e eu tenho 1,58, então era uma coisa assim, meu Deus. Ai, que demais. Mas eu sempre fui muito bem recebida por eles. Eu encontrei alguns jogadores que são brasileiros, inclusive, então foi bem legal, assim, sabe? Conseguir ter contato com eles, porque lá é difícil a gente achar pessoas que conversam em português com a gente. Então, achar pessoas que falassem português também era uma coisa que mudava o dia, imagina? Sim. Conseguir falar português num país que você tá lá sozinha é muito legal, né? Falar português nos traz um pouquinho para casa, né? Com certeza. E eu tive o prazer, né, a sorte divina de ter tido essa experiência também. Também tive a oportunidade de fazer work and travel nos Estados Unidos. Eu fiquei apenas 3 meses. Eu fui salva-vidas de um parque aquático. Uma delícia também. Super legal, super diferente do que a gente... Não, era no inverno, mas o parque aquático era indoor. Era fechado. Com água então, quente. Lá fora caindo neve, lá dentro a gente na piscina. Super diferente, eu era muito nova também. E mais tarde eu tive a oportunidade de ser au pair na Europa. Morei na Holanda, onde eu cresci e vivi muito. E o que é o au pair? O au pair, a gente mora na casa da família e cuida da criança. Então, aqui a gente comumente conhece como babá. Mas é um pouquinho diferente porque a gente mora e vive a cultura da família, né? Então, você não vai para casa no fim do dia. Não vai para casa no fim do dia, você mora lá. Mas tem toda uma rotina, até é tudo muito certinho, né? Tem o seu schedule lá, a rotina de trabalho para você trabalhar certinho, folga, salário e tudo mais. Mas, Paloma, eu sei que essa experiência é grandiosa, é maravilhosa e eu desejo que
todo mundo tenha essa oportunidade na vida, seja nova, seja na meia idade ou seja mais velha. Mas a gente sabe que não é só flores, né? Não. E é isso que eu quero contar um pouquinho para quem está nos ouvindo também. Como tudo na vida, não é só flores. Não é só flores. E são muitos desafios, são muitas coisas diferentes que a gente precisa entender. Então, qual foi o maior desafio nesse teu 1 ano vivendo fora? Primeiro de tudo, entender que eu lá, apesar de ser uma pessoa muito importante também dentro do hotel, existe hierarquia e você precisa respeitar. Você é só mais um número lá no quadro de funcionários, um lugar que eu trabalhava que tinha 500 funcionários. Então, a gente precisa seguir os horários, precisa seguir as regras e precisa fazer o que precisa ser feito. Se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar muito facilmente. E você pode ser substituída. Isso mesmo. Então, lá, mais fácil do que nunca, eu entendi que é muito fácil ser substituído. E aquilo de, nossa, eu sou muito importante, não é exatamente assim. Uau, que incrível, eu estou morando fora, posso fazer o que eu quero. Isso mesmo. Então, assim, e uma coisa eu acho que você também vai sentir isso, que quando você tá lá, para as pessoas que estão aqui, elas falam, meu Deus, isso é muito legal, a minha família tá lá, né? Eu tô aqui e tá todo mundo lá me assistindo e tudo mais. Mas quando você volta, as pessoas falam só de lá. E aí você fica assim, meu Deus, mas eu só era importante quando eu tava lá? Então, é uma coisa que fica um pouco confusa na nossa mente. E outra coisa que eu senti muita dificuldade é que, claro, eu fui para trabalhar, mas eu também fui para melhorar meu inglês. Meu inglês não era excelente e eu enfrentei várias dificuldades. Eu tive que ir no RH e como que lida com o RH? Como que fala parte burocrática e parte técnica, porque eu sabia me comunicar no aeroporto, eu sabia me comunicar com os meus amigos, mas a parte burocrática foi muito difícil. Assinar contrato, assinar o plano de saúde, assinar documento do banco, se eu queria guardar dinheiro para me aposentar no final, porque mesmo assim, eu precisava guardar esse dinheiro por 1 ano pra ficar trabalhando lá, né? Então, você foi com objetivos? Exatamente. Né? Como funciona isso dentro do banco? Como que faz para abrir uma conta no banco, cartão de crédito, cartão de débito, tudo isso foi muito difícil. E também teve uma vez que o chefe falou, olha, a gente não vai poder repetir o cardápio que você criar nenhum dia, a partir de hoje. Além de você já estar fazendo algo diferente, não pode você ia ter que se reinventar todos os dias. Isso mesmo. Então, foi o momento, assim, que eu tive que morar na biblioteca, porque o Pinterest eu já tinha olhado tudo. Sabe, quando eu já não tinha mais o que eu salvar, o que procurar, porque estava muito dentro da minha zona de conforto, né? Então, eu peguei um pouco do que eu aprendi no navio, beleza. Um pouco da faculdade, beleza. Mas agora, eu precisava ir além, né? Então, eu ia e eu voltava da biblioteca toda semana com pelo menos uns 10 livros, e aí teve uma hora que eu zerei a biblioteca. E aí eu não tinha mais o que fazer, comecei a comprar livros na Amazon, comprar e ir atrás, e foi aí que eu senti que evolui muito mais, sabe? Então a gente pode se dizer que grandes oportunidades vêm com grandes desafios. Com toda certeza. E grandes aprendizados. Com toda certeza. Ninguém vai crescer na zona de conforto. 100% era esse ponto que eu queria chegar. Sair da nossa zona de conforto para conhecer o desconhecido. Isso mesmo. Eu não sabia onde eu ia chegar. Definitivamente. E muito menos sabia para onde você estava indo. Nossa, eu não sabia para onde eu estava indo. Eu lembro a sensação de estar pegando o avião pela primeira vez e indo para um lugar onde eu não sabia o que era, como eu ia me comunicar, o que eu ia fazer e aonde eu estava indo parar. Mas eu fui. E deu certo? Deu certo. E claro que a gente passa, às vezes, por alguns perrengues. Assim, eu não tive vontade de desistir nenhuma vez. Nem um dia eu falei, meu Deus, vou comprar uma passagem, vou voltar pra casa porque eu não aguento mais. Não. Isso não passou pela minha cabeça, mas eu vi várias pessoas nesse caminho indo embora. Várias pessoas. Então, assim, problemas que eu, olhando de fora, falava, meu Deus, jamais eu iria embora por causa disso. Mas é que a gente sabe o nosso limite. Sim. Não o limite do outro, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito focada. E o foco faz com que nada de fora nos abale tanto. Claro que não tem como a gente ser uma parede,
mas fazer com que a gente pense muito no que a gente... Por que você foi? Objetivo. Por que você quis ir? Porque se fosse só, estou indo viajar e não sei o quê, você podia viajar em qualquer lugar, né? Então, mas você se propôs a morar, a viver a cultura, Eu sempre pensava, quanto de dinheiro foi investido? Eu sempre pensava nisso, quanto foi investido, quanto eu guardei para poder estar aqui, né? Então, eu sempre pensei nisso. E eu penso muito também sobre esse desafio de conhecer outra cultura. Isso nos ensina tanto sobre respeito, né? Eu sou nascida e criada em Cascavel, com muito orgulho. Eu amo essa cidade, eu falo que eu sou o bichinho do mato. Pra cá eu sempre voltarei. Mas como é incrível quando você tem a oportunidade de conhecer outra cultura, porque você aprende sobre respeito. A gente aprende que não é só a nossa verdade que existe, e não é só aquilo que a gente cresceu vendo ser feito, que é o certo. Isso, pra mim foi muito impactante chegando... Porque assim, eu fui pra New Orleans, que é uma cidade no sul dos Estados Unidos, né? Perto do Texas. Foi a cidade onde deu o furacão Katrina em 2005. Então a cidade é uma cidade antes do furacão e depois do furacão, porque... a cidade acabou, ela foi devastada. Então tem muitas pessoas que têm muitas histórias para contar de tudo que perdeu, de uma vida que foi iniciada após Katrina, a empresa que começou depois disso, porque a pessoa perdeu tudo que tinha, Então, recomeçar. A cidade passou por isso, o hotel passou por isso. Então, assim, Uau, foi algo que eles viam com tanta empatia, tudo isso. E era muito importante olhar para eles e você sentir esse sofrimento de tudo que eles passaram. E quando a gente passa por isso um pouco de ser latina, de estar num lugar onde a gente não... Eles fazem com que a gente se sente que não tem tanto valor assim. E claro que a gente passa por isso lá, eu também passei, mas eu nunca vi como verdade absoluta. Exatamente. Então... apesar de... Eles não conhecem a nossa verdade, assim como a gente está conhecendo a verdade deles. Então, eu sempre fui por isso. As únicas pessoas que era importante eu cuidar muito com essa questão eram o pessoal que trabalhava comigo, os meus colegas de trabalho, meu chefe, todo mundo sempre foi com muita empatia, sempre me tratou muito bem, sempre me tratou tipo, nossa, que bom que você tá aqui, obrigado pelo seu trabalho. Todo dia eu chegava, o chefe falava, obrigado por estar aqui. Eu falava, meu Deus do céu, sabe? Então, tipo... não precisava, mas era algo que eu falava, nossa, que legal, sabe? Feliz por tudo que aconteceu. Então eu sempre vi por esse lado, mas tem muita tristeza que a gente pode ver, mas eu tentava não me abalar mais. Tirar o positivo disso tudo. Isso mesmo. E eu tenho certeza que foi uma experiência incrível que impacta na sua vida até hoje. E quem foi a Paloma que voltou e o que você faz hoje? Já aproveita aí para falar sobre o teu trabalho delicioso. Então, eu voltei com a certeza que eu não queria fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Então, eu sempre trabalhei em vários lugares aqui em Cascavel. Trabalhei em quase todos os restaurantes que você pensar na sua cabeça, já estive lá. E muito feliz, eu sempre estive muito feliz. E eu falo, meu Deus, eu já trabalhei aqui, a comida daqui é muito gostosa, eu quero comer esse prato, porque eu sei como é feito. E eu só não tinha essa vontade de voltar fazendo exatamente a mesma coisa, porque lá tudo era muito exigido de mim, e eu ia voltar sem ser tão exigida assim, sabe? Então era isso que eu não queria. E faltavam uns 2 meses. Você queria continuar se desafiando. Exatamente. Era isso que eu... Mas assim, era uma coisa muito que eu não tinha certeza do que pensar. Hoje, olhando, depois que passou, eu entendo que era isso que eu queria mesmo. Né? Que fosse diferente, que todo dia fosse uma coisa diferente. E faltavam uns 2 meses pra eu voltar. Era tipo outubro. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero voltar pra fazer a mesma coisa. E eu não tinha nada assim em mente. Certo. Eu tinha propostas de trabalho. Tudo incógnita ainda. As pessoas me mandavam mensagem, Paloma, quando você volta? Você quer voltar a trabalhar aqui? Quer isso, quer aquilo? E eu tipo, não sei se eu quero, sabe? Mas assim, se nada desse certo, eu sempre fui feliz sabendo que eu tinha muitas portas abertas. Então... sem dinheiro eu não ia ficar, sabe? Sem oportunidade. Exatamente. Então a gente já consegue presumir que a Paloma virou empresária. Hoje eu sou empresária. Então eu liguei pra Gabi, a minha sócia, eu falei, Gabi, a gente não se conhecia. Eu só seguia ela no Instagram, ela me seguia no Instagram, a gente trocava umas figurinhas, mas assim, eu não conhecia ela pessoalmente. E ela já vendia
tudo. Tudo que você imaginar que a Gabi já vendeu, ela vende a massa fresca, vende a bolo, vende a sonho, tudo. Então a Gabi estava no primeiro ano de faculdade e ela já postava receita, vendia muitas coisas. E eu falava, nossa, isso é muito legal. E eu vi como oportunidade da gente juntar e criar alguma coisa muito maior. Claro que, de início, a gente voltou e começou a fazer chocotones. E a gente vendeu no nosso primeiro ano muito mais chocotones do que a gente conseguiria produzir. Foi uma coisa assim de uns 200 e poucos chocotones. E chocotone dá muito trabalho fazer. Muito trabalho, são muitas horas. E era uma massa artesanal. E como criar essa receita sem eu estar aqui para provar? Sim. Porque eu voltei uma semana antes do Natal, não tinha como. Que coragem! Entendeu? Não tinha como. Aí sabe o que a gente foi fazendo? A Gabi fazendo a massa, o Gustavo indo lá, buscava a massa, provava e falava, acho que tá com esse gosto, acho que poderia estar melhor assim. O Gustavo provando no FaceTime pra mim. Então, foi algo assim que a gente foi criando. Na cara e na coragem. Exatamente. A gente se conheceu no dia de fazer as compras do chocotone. Então foi isso. Eu busquei ela no mercado, a gente foi no mercado fazer as compras e foi assim que tudo começou. Com todo mundo comprando os nossos chocotones, a Vó Diva, todo mundo assim, sempre incentivando muito. A minha família, meu Deus, minha mãe deu chocotone pra todo mundo. Então ela comprou e deu pra todo mundo. Nossos pais sempre os maiores apoiadores. Sempre. Então, começou assim. E a Gabi falou, olha, eu não quero só vender coisas. Ela falou que queria fazer evento já. Ela que teve esse pensamento, essa ideia. E passou uns 2 meses, a gente teve a oportunidade de fazer o nosso primeiro evento. Uau! E aí foi onde tudo começou e aí começou mesmo. As coisas aconteceram. Aí a gente precisou abrir o CNPJ. Como abrir um CNPJ? Ninguém da minha família tinha CNPJ. Não tinha ninguém para perguntar o que fazer. Né? Então foi uma coisa assim, primeiro abre o MEI, se tudo der certo com o MEI, a gente vira simples. E foi acontecendo. E foi dando certo, sabe? E hoje a gente tem uma equipe muito grande, assim, sabe? Continua sendo só eu e a Gabi, a empresa? Sim, a gente tem uma empresa, né, de buffet que a gente atende Cascavel e região. Domingo eu estava em Ampere fazendo um evento, então a gente tem essa empresa, mas a gente tem 3 pessoas trabalhando no nosso financeiro, a gente tem mais 3 pessoas que trabalham na cozinha de extra pra gente, tipo, como freelancer, diz que a gente precisa de uma mão de obra extra. A gente tem uns 20 garçons que trabalham com a gente, então saber que é eu e a Gabi que comanda tudo isso é muito legal. E isso começou lá atrás com aquela Paloma que desejou novos desafios e novas experiências. E com certeza nenhum desafio ficou para trás, porque os desafios são só maiores. Com certeza. E lá na frente a gente vai olhar para tudo isso que você está vivendo hoje. Isso. Né? Ontem, inclusive, eu estive na faculdade que eu fiz, né, na faculdade de gastronomia, e eu fui lá falar sobre isso, né? E eu falei que hoje, tipo, não é a linha de chegada. Só onde você está hoje. Exato, é só onde eu tô hoje. Daqui uns 5 anos a gente vai falar mais uma vez sobre 5 anos atrás. Que delícia! Como que as pessoas podem te encontrar, então, para fazer um evento para elas? Então, lá no meu Instagram, Paloma, mais um A, Vitória. Mas se você colocar Paloma Vitória, vai aparecer bem facinho lá. Pode me mandar uma DM, mas lá também tem o link para entrar em contato diretamente com a gente para solicitar o orçamento. A gente faz os eventos em Cascavel e região, o que vocês precisarem, a gente tá aqui sem limite de público, a gente consegue atender até umas 500 pessoas. Uau! Vocês viram que ela já tem experiência internacional, ela já aguentou pressão internacional, desafios, então eu tô curiosa já para provar essa comida. Sabe uma coisa legal? É que às vezes vem uns convidados que falam espanhol, falam inglês e não tem garçom às vezes que consegue dar esse atendimento que precisaria, ou às vezes vem no mercado mesmo, a gente vai comprar alguma coisa e precisa, esses dias eu precisei de 70 tomates. E aí eu fui no mercado e não tinha ninguém que falava português no mercado. Então, por sorte de falar inglês e espanhol, eu consegui fazer esse pedido sem problema nenhum. Então a gente também atende os eventos para pessoas de fora, então a gente já atendeu empresas internacionais aqui em Cascavel, que se precisar desse atendimento, a gente consegue dar o atendimento em inglês e espanhol também. Maravilhoso. Essa carga que a gente recebe só soma, né? E a gente vai ter para uma vida aí esse crescimento que a gente teve. Paloma, qual prato representa a sua história?
Eu não sei se tem um prato exatamente que me define, mas massa fresca é algo que eu gosto muito, né? Ainda mais que as duas vós fazem massa fresca, e eu acho que é algo que é muito gostoso, assim. A parte de massa fresca com frutos do mar é um prato que eu e a Gabi criamos juntas e a gente faz nos eventos. E o pessoal ama muito. Eu vi um vídeo teu preparando um salmão curado com ovas em cima, aquilo me deu água na boca. Aquele é maravilhoso. Que, inclusive no teu Instagram você ensina várias receitinhas. Ensino as receitas. Essa receita em específico é de uma amiga muito querida chamada Karina. E a Karina também trabalhou no navio, também trabalhou fazendo tudo isso. Então ela me mostrou essa receita. Eu falei, meu Deus, que receita incrível. Vou postar no Instagram porque é maravilhosa. Que delícia. Eu amei a nossa conversa. Paloma, muito obrigada. Obrigada. O tempo voa por aqui quando a gente tem um assunto gostoso. Essa conversa foi muito além de viagem, de experiência fora. Foi sobre desafios, sobre dizer sim ao desconhecido, sobre crescimento. E eu adorei. Espero poder provar da sua comida. Com certeza. Eu fiquei curiosa e sempre muito bem-vinda por aqui. Muito obrigada, vai ser um prazer estar aqui nas próximas. Conte comigo. Obrigada pelo convite, gente. E este foi o programa Além do Óbvio com a convidada da semana. E fica aí rapidinho com música boa que a gente volta com o Tarô Sistêmico. E voltamos com o programa Além do Óbvio, com Ana Faedo. Tivemos uma conversa deliciosa com a Paloma sobre viajar, morar fora, experiências, desafios, que é incrível. Eu sei que é muito válido e faz a gente crescer demais. E agora estamos com o quadro Tarô com Marta Elizabeth. Oi, Marta! Cá estamos de novo! Que delícia! Marta, e você como terapeuta, eu já vou fazer essa pergunta agora, porque a próxima pessoa também quer saber sobre a vida financeira. Então, o que é a parte financeira na nossa vida, olhando para o sistêmico, né? Ou para as terapias, que é o que você trabalha? Que, inclusive, a Marta é terapeuta, né? Além de taróloga, que ela tá tirando o tarô aqui pra gente, ela trabalha outras terapias, né, Marta? Apometria. Eu me titulo a terapeuta sistêmica. Eu olho sempre para o sistêmico. Apometria sistêmica, constelação sistêmica, tarô sistêmico. E o que é esse sistêmico para o pessoal entender? Então você perguntou sobre o financeiro. O financeiro é pai. Se eu não estou em sintonia com o meu pai, se eu julgo o meu pai, ou de repente não conheço ele, não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, ou sou adotada, né, e tenho revoltas dentro de mim quanto ao pai, quanto à família, o financeiro não vem. O financeiro não entra, ou se entra, escapa pelas mãos. Eu preciso olhar para a paternidade, para aquele que me trouxe até aqui. Incrível. Então, o sistêmico ele está voltado para quem veio antes de nós. Antes de nós. A mamãe, o papai e os avós, né? E todos aqueles que vieram antes de nós, né? Se não flui o financeiro, se não flui o trabalho, está relacionado com pai e mãe. Né? Muito bem. A Isabela já deu uma mensagem aqui para nós que ela quase chorou. Com a sua tiragem de tarô. Ela mandou, quase chorei, sério mesmo. Então quer dizer que despertou algo em você. Você percebeu o que você pode fazer. Olha que lindo. E para todo mundo que está querendo olhar com mais carinho para essa parte do financeiro, comece a olhar com mais carinho para o seu pai. Para o lado masculino. Masculino, né? E para o trabalho, o lado feminino, o lado da mãe. Você não fica em lugar nenhum, não acha um lugar como a Isabela, não encontra um lugar para ela. Quem sabe ela precisa olhar para a mãe. O fluxo da vida. Fluxo da vida. A gente carrega tudo isso dentro de nós, né? Da onde a gente veio. Está tudo dentro de nós, então a gente precisa curar isso também, não adianta a gente deixar para depois, que isso vai impactar onde a gente menos imagina.
Vamos para a próxima pergunta, da Márcia, que também quer saber sobre a vida financeira dela. A Márcia nasceu dia 15/10/85. É importante a data de nascimento com o nome para a energia do tarô, né? Então, aqui a gente coloca sobre o tarô essa energia do nome, da data de nascimento e da questão, que é assim que a energia vai fluir para sair as respostas. Inclusive assim. Quem está nos assistindo ao vivo, né, percebeu que eu fechei o tarô e eu abro novamente, porque para cada pergunta é uma tiragem de tarô, é uma abertura do tarô. Então agora eu vou abrir novamente, como é o nome dela? Márcia. A Márcia, ela quer saber sobre o trabalho também. Sobre a vida financeira. A vida financeira também. Vamos lá, sobre a vida financeira. O que a Márcia precisa perceber? Vou tirar essa carta que ela ficou fora de ordem. Olha só, o valete de espada. O valete de espada é aquele que ele... Com jeitinho, ele tem uma espada na mão, com jeitinho ele dá um jeito de conquistar as coisas, né? Mas vamos tirar mais uma para responder com exatidão a pergunta da Márcia. Olha só, espada novamente. Tirei o valete de espada e o 3 de espada. Então... Como eu falei, o valete de espada ele sempre dá um jeitinho de conquistar, né? Driblando um conflito ou outro. Só que depois saiu o 3 de espada, que é desilusão, é traição, é medo, é ressentimento, mágoa. Então, Márcia, perceba o que está dentro de você. Qual é o ressentimento, qual é a mágoa que está dentro de você agora? Descubra se você se sente traída de alguma forma. Você já foi traída, já foi enganada financeiramente? E saiu agora o eremita. Então, o eremita diz, entre em sintonia com você, perceba o que te dói, porque o 3 de espada, ele é bem definido, é algo que machuca você, né? Perceba, faça como o eremita, entre dentro de você e perceba o que te machuca. Quando você encontrar o que te machuca, você respira e diz, tá tudo certo agora. Eu posso encontrar o meu caminho, eu posso trazer a abundância para mim. Eu entendo, eu percebo, comece a perceber. Se você não conseguir sozinha, encontre uma terapeuta, faça terapia quanto a esta dor, para que as coisas comecem a andar para você e o financeiro ficar nas suas mãos. Porque é como uma mão dupla, né? Outra vai, uma vem, outra vai. O universo funciona assim. As coisas, nós somos merecedores. As coisas ficam conosco quando estamos quites com o universo. Precisamos entrar em equilíbrio. Em equilíbrio. Quando tem algo que machuca dentro de nós ou a falta de perdão faz com que o financeiro, a abundância, não fique conosco. E não adianta a gente deixar para lá ou fingir que não existe. A gente precisa trabalhar. Não adianta guardar em gavetinhas, não adianta, tem que abrir as gavetas. Abrir as gavetas. Viver é isso, abrir as gavetas e saber lidar e aprender com tudo isso para evoluir, né? E como saiu o 3 de espada aqui para Márcia, essa dor que de repente ela tem, que talvez ela nem lembrava, ou de pequena, alguma dor que ela tem ali instalada dentro dela, é uma gavetinha que ela resolveu fechar e não abrir. Quem sabe ela abrindo essa gaveta, a abundância se esparrama. E quantos de nós não temos gavetinhas? Né? Muitas vezes a gente nem sabe que essas gavetinhas estão fechadas e a gente precisa abrir e olhar para elas com carinho. Com certeza. Por isso que existe a terapia hoje, né? Ter a oportunidade de fazer terapia. Eu sempre digo que as nossas avós não tiveram estas oportunidades, né? De se abrir para
a dor, esconderam a dor. E nós estamos aqui, se abrindo agora para todas essas portas, essas gavetinhas que nós fechamos. Que bom. Pode doer um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai ser compensatório lá na frente. Com certeza. Para finalizar a nossa conversa de hoje, que eu adorei, eu trouxe uma frase para você. A gente pode atravessar oceanos, conhecer culturas e viver lugares incríveis, mas nenhuma viagem transforma tanto quanto aquela que nos desafia a crescer. Afinal, no mundo, essa conversa nunca foi sobre países, no fundo. Foi sobre coragem, escolhas e transformação. Hoje a gente falou muito sobre o financeiro, sobre o amor. O que você ainda precisa olhar dentro de você para transformar a sua vida? A gente precisa ter autoconhecimento, não adianta deixar aquela gavetinha fechada ou deixar para depois. A gente precisa abrir as gavetas para viver a plenitude e a abundância. Ou você precisa ainda atravessar um oceano para se desafiar. Se precisar, pode ir também, mas se desafie e cresça, evolua. Muito obrigada por nos ouvir. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Eu espero você para nossa conversa deliciosa. Eu sou a Ana Carolina Faedo. Esse foi o programa Além do Óbvio. Nos vemos semana que vem. Tchau!